aí, galera, e aí, gente boa, tamo aí pra gravação de mais um episódio deste podcast que veio mudar o Brasil. Prof. Play Carlão, meu grande companheiro, e hoje com uma convidada, a Grazi. Muito obrigado por estar aqui para gravar com a gente. Professora Grazi veio dar um show de literatura, língua portuguesa, tatuagem, arte gótica. Vocês vão ver que o episódio de hoje tá diferente. Porém, antes de mais tudo, a gente vive num modo de produção chamado capitalista. Eu ainda não tenho acesso àquela renda mínima lá do Suplicy. Então, vamos faturar. Carlinhos, conta pra moçada dos nossos patrocinadores. Vamos lá, gente boa. Cara, é muito legal essa coisa. Você falou da renda mínima. Você sabe que o Suplicy é descendente dos Matarazzo, né? Então, o padrão de renda mínima para ele é um negócio diferenciado. Mas vamos lá, vamos falar de um companheiro que chegou para correr com a gente há pouco tempo, mas que tá aí na pegada, no cross, nosso amigo Zap Autoescola, que fica ali na cidade de Garça. É a melhor autoescola do Brasil. Carta tipo A, tipo B, tipo AB, renovação e como é que é? Reciclagem, que já nós vamos precisar dar dos pontos aí, né? Reciclagem, agora fazendo convênio aí para ir pro espaço com o Elon Musk. Você chega lá em Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145. O DDD é 14, número 34710662. Procura o Flavinho, o cara do Senhor dos Anéis. Você procura o Flavinho lá, fala que viu o anúncio aqui no Prof. Play, que você vai ter um desconto firmeza, habilitado e voando só nas naves. Carlinhos, sabe o que eu acabei de notar? De nerd você não tem nada, né? Não. Isso aqui é Harry Potter, rapaz. Ah, é? Você trocou um senhor. Realmente, o lado nerd da Grazi. Eu assisti um, outro não. Você é tipo quatrilho, é outra linha, né? Gente! Rock Balboa. Pode crer. Emanuele, não, já não pode. Moçada, o nosso outro patrocinador que corre com a gente, ajuda muito, dá um tapa na barba, faz aquela funilaria e pintura completa, é o pessoal da Hardcorte Barbearia, que fica lá na cidade de Presidente Prudente, e lá é um ambiente muito legal e não é só para você fazer a sua barba. Lá tem uma cervejinha para você tomar, tem uma mesa de sinuca, tem um estúdio de música, é um negócio tudo ambientado no rock and roll, no cinema, é muito legal. Barbearia Hardcorte de Presidente Prudente. Eles ficam na rua Álvares Machado, no número 472, na Vila Euclides, e o número de telefone da rapaziada lá é código 18997028241. Chegando lá, você procura o Renan, troca uma ideia com ele, que ele vai deixar você mais bonito que você já é, pra você ver que eles estão operando, é um milagre, não é verdade? É muito legal. Vai lá na Hardcorte, não perde a viagem, vão te fazer um precinho especial pra você ficar alinhado na funilaria, não é verdade, Carlinhos? Pra dar um tapa no visor, né? É, justo. Um tapa no visor, que a gente tem que ajudar a natureza, né? Tem que ajudar a natureza. E se você tá estudando, você tá querendo aí afunilar a coisa, alinhavar para o vestibular, ou para concurso, ou tá precisando de aula particular em algumas matérias, tem aqui em Marília uma escola chamada Fury, que é um curso por matéria. Ali você tem aula de física com o menino Esqui, tem aula de matemática com o menino Lucas Leite, tem a redação
com o Ricardo Japonês, tem Biologia com o Carioca, tem Química com o Inácio, acho que é isso aí, né? E os meninos estão lá aqui em Marília, na rua Santa Helena, no número 352, ali pertinho do Bosque. O telefone é DDD 14 98121 4287. Você, além de poder fazer todos esses cursos, pode escolher um deles, pode fazer modular, tem para tudo que é tipo. Aí você trabalhando, fazendo algum curso lá, você ainda tem direito a uma vez por mês a um aulão de geopolítica, ou com o Charles Hoppard, ou com o Lucas Taone, para falarmos aí de questões atuais. Já foi sobre a guerra na Ucrânia, sobre bonapartismo no Brasil, sobre a questão indígena, terra indígena e a dinâmica atual. E tem muito mais aí pela frente, aguardamos você lá. É isso aí. Gente, vamos conversar, vamos trocar ideia. Grazi, meu amor, obrigado demais por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, a gente ficou convidado. super feliz. E aí, antes de você se apresentar, eu queria falar algumas coisas. Simples, mas verdadeiras. Chega. 2022 pra mim tem sido um ano, como diz nosso amigo Danilo, desafiador. E vou te falar pra você, eu tenho tentado. Deus tá de prova que eu tô gastando energia, mas não tá fácil pra ninguém. No entanto, a vida de vez em quando nos dá uns presentes. E ter conhecido você, bicho, pra mim foi uma super alegria. A nossa amizade, embora não tenha tanto tempo, a gente é muito próximo, tem muito afeto, muita consideração pelo outro, e eu, sinceramente, estou muito feliz, cara. Estou honrado com a sua presença mesmo. Verdade, porque a nossa amizade foi das coisas mais legais que houve no meu ano. Então, cara, muito obrigado de coração mesmo. Grazi, eu queria, antes da gente começar a trocar ideia, que você falasse um pouco de si, de onde você veio, por onde você se formou, qual que é o seu rolê nas escolas. Faz um panorama assim pra galera saber quem é a Grazi. Tá, ok. Eu nasci em São Paulo, eu não sou originalmente daqui. Eu mudei pra cá com 3 anos, minha mãe era chefe de cozinha em São Paulo. Aí nós mudamos pra cá, ela vendia comida, aqui perto na verdade, na Santo Antônio. E eu morei aqui desde então, desde 97 então. E aí eu me formei na Unesp de Assis, fiz mestrado lá também, fiz letras. Sempre quis fazer letras, né? Era meu sonho de vida fazer letras. E queria falar de literatura para as pessoas. Esse é o objetivo desde sempre, falar de literatura. Eu faço balé há muito tempo também, meu sonho originalmente era ser atriz de teatro musical. Mas no fim das contas eu acabei indo para letras. A literatura me pegou assim de jeito no ensino médio. Aí acabei indo fazer letras. E tô aí desde então. Eu dei aula de inglês por muitos anos, embora minha formação não seja em língua inglesa, eu me formei em japonês. Não tem nada a ver com a paçoca. Mas acabei dando aula de inglês por 7 anos, mas com o objetivo sempre de dar aula de língua portuguesa. Meu negócio com o Brasil, com a poesia brasileira, a literatura brasileira. E aí eu acabei entrando no Bezerra em 2020, na porta da pandemia, pra dar aula de redação. E lá estou, até agora. Mais ou menos essa. E quer dizer, essa paixão pelo livro, de onde que veio esse negócio? Olha, eu gosto de ler desde que eu me dou por gente, assim. O livro e o balé, era um do ladinho do outro, assim. Livro e balé, livro e balé. Mas eu acho que o ponto de mudança, de modo geral, da minha geração é Harry Potter, né? Ah, entendi. Que não é Senhor dos Anéis, né? Diga-se de passagem. Olha, veja bem, né, cara? Onde que eu tava com a cabeça também, né? Desculpa, perdão. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Eu li Harry Potter, eu cresci lendo Harry Potter, estavam saindo os livros na época que eu era criança, e aí eu fiquei fascinada pelo negócio. Mas eu decidi fazer letras mesmo porque eu tive um professor no ensino médio, Mané, dava aula de literatura lá no Sagrado, e eu comecei a ter aula de literatura com ele e foi um negócio extraordinário, assim, que eu gostava muito de ler, e esse cara, ele investiu muito em mim, porque
eu ia pra escola, eu sentava na primeira carteira, assim, eu sempre deixava um livrinho do lado, acabasse alguma coisa, exercício, era aula que eu não gostasse, de matemática, por exemplo. Sou burra com número. Aí eu lia, né? E aí esse cara viu isso e falou, escuta, você gosta de ler? O que você gosta de ler? Eu falei, eu gosto muito de poesia, muito, muito mesmo de poesia. Aí ele falou, olha, se você pudesse ganhar dinheiro pra fazer um negócio só pra essa tua vida, o que você faria? Mesmo que seja um negócio muito tonto, se fosse ganhar dinheiro pra isso, o que seria? Eu falei, ler poesia? Aí ele falou, mano, você tem que fazer letras, você precisa fazer letras. E aí ele investiu muito, ele me dava vários livros de presente, incentivava muito, me falou da Unesp de Assis, como é que era, como que entrava no site pra ver a grade do curso, e ficou nisso meu ensino médio inteiro. Então quando eu cheguei no terceiro ano, eu já sabia todo o funcionamento. Exato. E aí, as aulas dele eram muito boas, e eu tinha um deslumbramento absurdo. E aí eu, com toda a inocência do adolescente, falava que eu queria fazer letras pra que as pessoas sentissem o que eu sentia quando eu lia um poema. Eu queria passar isso pras pessoas, sabe? Entendi. Hoje em dia os objetivos são outros, né? Mas a gente amadurece um pouquinho, mas o objetivo era esse. Que legal, Gra. Muito bom, muito bom. Antes da gente começar a gravar, a gente tava aqui brincando, né? Falando que eu sou velho. E eu escutei você falando que você veio para Marília em 97, com 3 anos de idade. Eu vim para Marília um ano depois, eu vim em 98, com 20 anos. Pouca coisa de diferença. Eu vim fazer o Nesp aqui. E dei aula com o Mané. O Mané é um cara de gente boa. Eu trabalhei com ele lá no Sagrado, mas por pouco tempo. Ele chegou e eu saí pouco tempo depois, assim. A gente ficou pouco tempo junto lá. Bom, primeiro quero dizer que é uma honra receber você aqui. A gente tem recebido vários professores, várias pessoas de vários segmentos, mas a gente tem feito questão de sempre trazer mulheres, porque nós acreditamos que é importante deixar a mulher falar. É muito difícil, tem muita gente falando sobre a importância de atender às demandas femininas, mas essas pessoas não deixam as mulheres falarem. Eu acho que a dinâmica da demanda feminina tem que ser dita pela mulher. Eu me lembro uma vez, num dos primeiros episódios que nós fizemos aqui, que a proposta nossa era discutir masculinidade. E foi uma vez que eu e o Taone, a gente quase se desentendeu gravando. Porque ele ficava falando muito de como o homem era privilegiado. Eu falava assim, mas não é pra gente falar da questão da mulher. Vamos falar de como é ser homem. Deixa pra mulher falar o que é de ser mulher. Porque é uma questão interessante. Você fala da literatura. Eu nunca quis ser profissional desse segmento. Mas eu me descobri diferente dos outros, do que os outros queriam, exatamente por conta da poesia. Eu estava na Unesp em Araraquara com meu tio fazia faculdade lá, e eu tinha entrado em férias e tinha ido passar uns dias com ele lá. E ele prestava serviço na biblioteca. E para passar um tempo ele foi lá, pegou um livro, entregou para mim e falou, lê aí. E todo dia ele me entregava alguma coisa para eu ler. E um dia ele entregou um livro chamado Distraídos Venceremos, do Leminski. E aquilo mudou a minha vida. Eu falei, nossa, que coisa legal, que coisa apaixonante, realmente é interessante. Acho que falta, às vezes, no currículo para os nossos alunos esse tipo de abordagem também, né? Muitas vezes fica muito em elementos bastante clássicos e esquece de mostrar que a poesia está próxima. Mas enfim, o que eu queria falar, queria que você falasse. Como que você, mulher, do mundo da arte, você é uma pessoa que transpira arte, você coloca arte no seu corpo, você vive de falar sobre, né? Como que você, mulher, se sente sendo profissional deste segmento num ambiente dominado por homens, que é um ambiente bem masculino e machista, é o ensino médio, né? É bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que o momento que
eu me situei, porque a Unesp, ela foi um divisor de águas na minha vida para abrir minha mente, assim, para começar a pensar em questões sociais, políticas, econômicas que eu não pensava com tanto afinco antes de entrar na Unesp, né? E aí eu comecei a entender como é que a banda tocava quando eu entrei no mestrado, porque na minha sala da graduação nós éramos majoritariamente mulheres, que letras é um curso, assim como pedagogia, que geralmente não tem um público masculino muito grande. Tinham vários meninos, sim, mas majoritariamente dos 70 alunos, mais de 40 eram mulheres, por aí. Quando eu entrei na pós-graduação no mesmo campus, e eu emendei um no outro, eu me formei e logo em seguida entrei no mestrado. De repente tinha eu e mais umas 2, 3 mulheres, 4 mulheres. Para onde foram todas as outras mulheres? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, né? E se falava muito sobre elitismo na pós-graduação, enquanto a pós-graduação ela era restritiva e tudo mais, mas eu senti isso muito na pele, porque de repente a história se inverteu, o que não era muito coerente, pensando que se formaram tantas mulheres, mas na pós-graduação tem tantos homens, a conta não batia na minha cabeça. E aí eu comecei a reparar nisso. Quando eu fui trabalhar, eu trabalhei no Fundamental 1. Meu primeiro emprego foi no esquema único. Eu dei aula de inglês para o Fundamental 1. Eu trabalhei com aula particular, ou na Unesp, ou no CLDP, ou no CEL, mas com sala mesmo, comecei a trabalhar no esquema único no Fundamental 1. Éramos todas mulheres, todas. Aí eu fui para o ensino médio, quase todos homens. Então, eu não sei, para mim é muito flagrante a questão. Acho que isso é o que me incomoda mais. Não tem como disfarçar, ou como não perceber, ou como ficar alheio a essa questão, porque ela é muito forte. Mesmo, ela é muito nítida. E mesmo dentro da área das ciências humanas e da letras, que ainda é uma área com público majoritariamente feminino, ainda assim, todos os demais professores com os quais eu tive contato eram sempre homens, professores de redação, professores de língua portuguesa. Então, eu acho complexo. O que eu gosto muito no Bezerra é que da área da letras, assim, do ensino médio, todas nós somos mulheres, né? Tem eu, Ana Paula, Paty, todas, Ana Cláudia, no ensino médio, no fundamental, todas mulheres, né? Então, é uma mudança, assim, significativa. Mas, para mim, enquanto mulher, o que eu já ouvi, né? Eu já fiz entrevistas para alguns colégios em que eu não fui aceita por ser mulher. E falaram abertamente, olha, a gente acha que você não dá conta de uma sala de aula de ensino médio. A galera é muito rebelde, eles são muito doidos e tem que ter muito pulso firme, você é muito boazinha, e não sei o que, a gente precisa... E sempre essa mesma conversa do você não dá conta, existe uma visão um pouco maternalista em cima da mulher, né? Então, vai ser melhor para lidar com criança, porque é mais maternal, não tem a exigência que precisa para ser um professor de ensino médio. Então, eu compreendo a questão. Por outro lado, eu gosto de pensar que quanto mais a gente resistir nesse meio, ser um ponto de resistência, mais a gente abre espaço para outras mulheres virem, né? Então, ainda que no Bezerra somos várias, mas se trabalhar em outros lugares e nos mantivermos ali, abre espaço para outras, né? Tem alguns alunos no Bezerra, por exemplo, que me falaram, algumas meninas falaram que querem fazer letras, que querem dar aula de língua portuguesa. Então, eu gosto de pensar que se eu tô ali é para abrir espaço para outras virem depois. Eu tento me guiar por essa linha de raciocínio. Que é uma boa linha, né? Diga-se de passagem. Eu espero que sim. Função social da mulher na escola, né? Uma coisa por aí. Ô, Gra, nós três fizemos o Unesp, né? Só que eu cursei um lado muito particular da Unesp, que na época ainda era campus experimental em Ourinhos. Eu acho que, grosso modo, em 2000, 2001, o Alckmin promoveu uma política de expansão de vagas da Unesp. E abriu vários campi que eram experimentais por aí, tipo Rosana, Ourinhos, onde mais, Carlão, você lembra? Dracena. Jabuticabal era mais antigo. Bem antigo, é. E lugares assim, com uma infraestrutura menor, 1 ou 2 cursos, no entanto com um time docente bem sólido, com um monte de concurso e tal, e eu entrei nessa. E eu entrei na Unesp Ourinhos sem planejar muito, porque era vestibular de inverno ainda. E quando eu passei pela primeira vez, eu falei assim, eu não vou prestar de novo não. Vai que eu não passo de novo nessa porra, eu vou entrar nessa aqui mesmo. E aí eu cheguei lá, muito legal, super curso, uma moçada, mas é um curso. Tupã também tá nessa. Tupã também.
É um curso, as mesmas pessoas, os mesmos professores, no mesmo lugar, é um curso. E aí o tempo vai passando, vai ficando meio monótono, né? Falei, caramba, eu acho que eu preciso dar uma circulada. Aí eu comecei a ir pra Assis. Eu comecei a fazer coisas na história, comecei a conhecer um pessoal de letras e tal. E aí, bem ou mal, mesmo que você não esteja estudando essas coisas, vai abrir na cabeça, né? Você vai ouvindo uma referência diferente, uma conversa diferente, vai mudando um pouco a tônica, né? Aí uma vez falaram assim, ó... Na época tava aquela polêmica do Monteiro Lobato. Que o Monteiro Lobato é machista, é um escroto e tal, e estavam rechaçando o Monteiro Lobato. Vai ter uma palestra aí com um cara que é especialista em Monteiro Lobato. Um tal de Luiz Secantini. Que foi seu professor, não foi? Você não quer ir lá assistir? Eu falei, lógico que eu quero. Cara, uma aula, velho, dessa assim, deixar o C com a perna bamba. O cara, genial, todo mundo hipnotizado na aula do cara. Daí ele falou um negócio, que eu vou fazer o gancho pra você falar aqui. Ele falou assim, ó, vocês acham que no Brasil, quantas pessoas leem? Ah, dos alfabetizados, tipo, metade, 40%. Assim, então, a Bienal do Livro fez uma pesquisa. Para considerar um leitor, eles colocaram como critério ler algum conteúdo literário, impresso, digital, não importa, não completo, alguma coisa no intervalo de 3 meses. E aí, segundo essa pesquisa, de todos os alfabetizados, 5% são leitores ou leitoras. 5%. Aí a pesquisa tinha um anexo, que era assim, desses 5% que estão no campo dos leitores, qual é o livro mais lido no Brasil? Aí falaram, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Problema, não existe um livro chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É o ambiente onde ocorre a ficção lá, né? E aí ficou todo mundo assim, meio estarrecido. Porra, como assim? Quer dizer, provavelmente é muito menos que 5%. E eu tenho uma tese. Hoje, existem formas que te dão prazer mais rápido, mais intenso, mais barato que a literatura, né? No entanto, a literatura tem um sabor especial. Diante desse problema, que é você formar um leitor, como é que você joga nesse campo? Nossa. Como é que você fala com os estudantes? Porque assim, você falou, uma coisa é a paixão que eu tenho, o sentimento, o tesão, o afeto, mas como é que você dá vazão para isso, para encantar alguém? Olha, eu sou filha da Unesp de Assis, né? E a Unesp de Assis, ela tem uma visão 100% guiada pelo Antônio Cândido, Sim. que discute amplamente sobre o papel social da literatura. Então eu, infectada, felizmente, pela sementinha do Antônio Cândido, eu tento sempre, ao máximo que eu puder, contextualizar essa obra, porque essa, na verdade, é a minha crítica ao ensino de literatura no Brasil. Eu tenho críticas muito fortes a como o ensino de literatura é feito no Brasil. Desço o pau aqui ao lugar. Porque eu acredito no seguinte, os materiais didáticos, eles trabalham a literatura de forma quantitativa, não qualitativa. E isso é muito grave, porque você está falando de arte. E aí se resume, eu estava até olhando ontem as últimas provas da FUVEST, da Unicamp, né, de algumas bancas de vestibular, e as perguntas, elas ficam numa superfície, assim, quantitativa mesmo. Autor, característica de autor, nome de obra, data de publicação. E isso é muito distante da realidade do aluno, que fica uma coisa que beira o catalográfico, não é bacana você trabalhar arte dessa forma, pelo menos no meu humilde ponto de vista, né. E aí, o que acontece? Se a gente for pegar o exemplo do Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro que é dado a rodo para 9º ano ler. Porque cai no vestibular, porque não sei o que, não sei o que. E aí esse aluno pega Dom Casmurro para ler, ele acha o livro um porre, acha o livro uma bosta. E acha que literatura brasileira se resume a isso, porque associa-se a isso a nossa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que vem de fora é melhor. E aí o pouco contato que a gente tem com literatura brasileira é por via escolar. E aí a gente pega esse livro, escrito no final do século XIX, dá para o aluno do 9º ano, não contextualiza, fala que o Machado é um dos maiores escritores do Brasil, não explica por quê. Não facilita para a linguagem, não está na linguagem do aluno, não está no contexto do aluno. Ele lê aquilo, acha uma bosta, ele decora meia dúzia de características. A Machado de Assis era irônico, o aluno não sabe o que é ironia. É figuras de linguagem que não chegou no aluno ainda. Ele acha que ironia e sarcasmo são as mesmas coisas, por exemplo.
é falado que tem uma veia filosófica no Machado de Assis. O aluno não teve filosofia ainda em algumas escolas quando ele está no 9º ano. Aí ele decora, ele faz uma lista, para eu falar sobre Machado de Assis eu preciso disso, disso e disso. Aí a Capitu traiu ou não traiu, essa que é a questão. E ainda assim, o livro está numa esfera que não chega no aluno, ele está numa esfera distante. O aluno ele vê aquela esfera, ele anota meia dúzia de coisa que para ele é totalmente irrelevante para prestar vestibular. E assim é trabalhada a literatura aqui, é uma meia dúzia de livro com meia dúzia de características. E isso não, pro aluno, isso daí significa nada com nada, pelo contrário, é uma coisa a mais para ele ter dor de cabeça. Porque se eu quiser prestar Unicamp, eu vou ter que ler esses 20 livros aqui. Mas por que a Unicamp pôs esses livros aí, né? Qual o objetivo? Tem que ler o livro, certo? E se a gente for nesse exemplo do Dom Casmurro, o que o Machado fez com o Dom Casmurro é fora da realidade genial. Só, sei lá, se a gente pegar coisas muito pequenas, como por exemplo a escolha de um narrador personagem, não de um narrador observador. Isso daí virou o jogo de uma maneira tão absurda porque você tá dando voz para um homem de classe média alta, que era o Bentinho, branco, padrão, advogado, falar sobre a vivência dele no Brasil do final do século XIX com uma mulher. Esse cara, se você tem um mínimo de bom senso, você desconfia de tudo que tá escrito ali. Mas a gente não é ensinado a desconfiar do narrador, do protagonista, enfim. Então, essa escolha por si já mostra que nós estamos vendo um lado privilegiado do Brasil, que não corresponde com a realidade de um Brasil que tinha acabado de passar por Lei Áurea. Que não, sabe? E aí, toda a questão de Capitu traiu ou não traiu, ela se torna totalmente irrelevante, e os professores adoram falar isso, que a questão não é se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, que essa é a graça da obra, mas não é falado para nós, por exemplo, por que o Machado, que era um homem negro, periférico, escolheu dar voz para um homem branco de classe média alta privilegiada falar sobre a relação dele com aquela mulher. E tudo isso, toda essa discussão, todo esse panorama que o Machado fez sobre a sociedade brasileira do final do século XIX está explícita ali pela simples escolha de fazer um narrador personagem e não um narrador observador. Se a gente leva isso para o aluno, talvez ele consiga compreender melhor do porquê que o livro é tão importante, por que foi traduzido para tantas línguas, por que a gente lê hoje, em 2022, algo que foi escrito em 1890, eu acho, não lembro agora a publicação de Dom Casmurro. Mas se a gente leva esses aspectos, coloca em xeque e fala, olha, como é o comportamento do homem de classe média alta advogado no Brasil de 2022? É tão diferente do Bentinho? Essas questões não são levadas para, pelo menos não segundo os materiais, né? Claro que tem inúmeros professores que trabalham muito bem que levam, mas não há espaço de acordo com o previsto no material para a gente levar esse tipo de discussão para o aluno. E aí o livro continua ficando numa esfera totalmente alheia ali à realidade do aluno. E aí eu tenho críticas muito severas a isso. Então, quando eu tento trabalhar, eu tento ao máximo tentar fazer essa ponte, ou tentar levar eles, pelo menos, estimular eles a entender essa ponte. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula de língua portuguesa no Bezerra, tinha uma lista de livros de leitura paradidática, né? E me deixaram mudar os livros se eu quisesse. E eu imediatamente corri e botei o Auto da Compadecida. E por quê? Estrategicamente falando, tem um filme muito bom. Isso já ganha os alunos um pouco, porque tem um filme bom, né, de adaptação. Mas, por que o Auto da Compadecida? Porque o negócio é de uma genialidade absurda. A linguagem é muito acessível, você não diz que foi escrito em 1950. É engraçado, é divertido, e a realidade do Auto da Compadecida não mudou em nada para a realidade de agora. A gente ainda tem pessoas em situação de extrema pobreza tentando fazer o que elas fazem de melhor, que é dar jeito na sobrevivência. É isso, é lutar contra a morte diariamente. Essa situação ainda se mantém e fica fácil de enxergar, fica muito mais próximo, porque tem um filme, porque a gente vê isso, a gente vê nas aulas de outras matérias a situação do pobre no Brasil. Então eu corri para botar o Auto da Compadecida para ver se consegue fazer essa ponte, para tentar entender o quanto que o João Grilo é uma metáfora para o brasileiro, de modo geral, para o brasileiro que tem que dar jeitinho, porque ou ele dá jeitinho ou ele passa fome, e assim por diante. E colocar em xeque a questão da mentira, se a mentira de fato, ela ali naquela situação, ela é julgável, não é julgável, e o peso da formação religiosa do brasileiro, que é muito cristã, né? A gente não é cristão necessariamente, mas a nossa formação é inteiramente cristã. Então, eu tento trabalhar por essa via, né?
que esse livro representa, como a gente entende ele hoje, como que a gente vê isso na nossa realidade. A realidade do livro é a sua, por que não? Você tem certos privilégios que o personagem não tem? Eu tento trabalhar desse modo. Mas eu sei que, por exemplo, eu estou trabalhando desse modo no Fundamental 2. Não sei se no ensino médio, com um currículo de literatura de ensino médio, seria possível. Com tanto de coisa, com tanta escola literária. Sempre tem bastante coisa. Mas eu queria pegar esse gancho e pedir para você pensar comigo sobre um elemento. De uma forma geral, a literatura, a língua portuguesa como um todo, ela chega para o aluno de uma forma muito chata. É um assunto chato, sabe? É um negócio bem pé no saco, meu. É maçante, né? É complicado. Sim. E o vestibular cobra. Mas aí nós temos alguns sinais no vestibular, por exemplo, quando a Unicamp vai lá e cobra Racionais MC, onde tem um sinal de mudança nessa perspectiva. Apesar de eu sei o quanto é difícil isso na escola, na rede privada, em escolas, principalmente de caráter conservador, onde nós trabalhamos. Eu sei o quanto é difícil. Mas você não acha que tentar de alguma forma trazer a literatura para a linguagem e o cotidiano do nosso aluno faria com que ele gostasse, tivesse um pouco mais de interesse, enxergasse isso de outra forma? Porque é realmente muito complicado. Eu me lembro do terror que foi ler Amor de Perdição. É terrível, é sofrido. Aquele final daquele livro eu tenho vontade de chorar até hoje. Eu não acredito nisso. Que vida desgraçada. E fazer você ler aquilo é falar, não, cara. Coisa pra fazer. Pô, você é pra sofrer, deixa eu lavar a louça. Né? Que, porra. E aí tem mais. Que se a gente pensar no brasileiro jovem de periferia, é uma realidade. O nosso aluno, que é o rebelde do condomínio, né? Que é o aluno que está revoltado porque a mãe não pôde buscar no inglês, porque não ganhou o iPhone do último modelo, a vida dele tá uma droga porque o fone dele quebrou, que é uma outra pegada. Como que a gente poderia, como que você pensa, não tem uma resposta certa, mas como que você pensa uma estratégia para chegar nesse aluno? Porque chegar nesse aluno é difícil demais, né? E cada um de nós tem a sua estratégia. Dentro da sua disciplina, dentro da língua portuguesa de uma forma geral, como fazer isso? Você pensa isso? Então, me dá um segundo. Peraí. Olha, então, é muito complicado, eu acho também. E eu vejo como um problema que está na nossa abordagem em relação à língua mesmo, né? Existe um forte elitismo que circunda a língua portuguesa, assim, que foi uma coisa que eu senti muito fortemente quando eu fui fazer estágio. Fui fazer estágio num colégio de Assis chamado Cleofane, que era, dos colégios públicos de Assis, era um dos mais conceituados, assim. E aí eu fui fazer meu estágio lá. A professora, era um 6º ano, então eu estava pagando pecados. Aí, a professora em questão, ela levou um poema do Drummond para os alunos lerem. Primeiro, que Drummond para um 6º ano já é uma coisa complexa, porque a linguagem do Drummond, né, tem uma série de camadas ali que para você de fato chegar no que o poema está querendo dizer já é complicado. Aí ela chegou e eu lembro que eu fiquei revoltadíssima nesse dia, porque ela chegou e entregou os poemas assim para os alunos, falou, a gente vai ler poesia hoje, mas olha, vocês se sintam especiais, porque tem que ser muito inteligente para ler poesia. É só gente muito inteligente, a gente que escreve direito, a gente que lê, não sei o que, não sei o que. E aí eu que estava, na época, tendo sociolinguística na faculdade, quis morrer, eu tava queimando por dentro, assim, eu queria arrancar os cabelos. E
Eu acho que isso daí vai crescendo num nível que vai colocando a língua num patamar que ela não ocupa, porque a língua não é tudo isso, né? A língua é comunicação. Quando ela sai dessa esfera da comunicação, gramaticalmente falando, ela não é tudo isso que a gente bota ela pra ser. A língua não deveria ser tudo isso. Ela deveria ser uma ferramenta pra gente se comunicar, pra gente estar fazendo esse podcast agora, pra gente escrever. Quando ela sai desse âmbito, ela não deveria ter todo esse peso social que ela ocupa. Então, você sabe que a pessoa que usa a gramática corretamente, ela, na maior parte dos casos, ela ocupa certo lugar social, econômico, certa classe social, ela tem certa cor, entende? E aí, pra trabalhar com isso, eu não sei, eu vejo que talvez a gente precisaria passar por uma reformulação muito brutal, se eu pudesse, né? Todos os meus sonhos acontecessem, assim. Passar por uma reformulação brutal de como a literatura é apresentada para esse aluno, como a língua é apresentada para esse aluno, para ele entender que a língua é uma coisa variável, que ela é um organismo vivo, que ela muda, que ela não é só o que a gramática coloca. A gramática é uma ferramenta da língua, ela não é a própria língua, ela é só uma ferramenta. E a partir daí trazer a realidade do aluno. Então, eu acho que é muito mais vantajoso, por exemplo, você dar uma aula de literatura com letra de música, que é a tentativa da Unicamp com Racionais, do que você trazer um poema do trovadorismo ou trazer Gil Vicente para o aluno. Eu acho que é muito mais coerente. Sei lá, tá em alta música X do cantor Y. Muito mais interessante trabalhar o que artisticamente o trabalho da linguagem feito nisso daí, que é da realidade do aluno, do que de fato você querer empurrar o livro clássico para ele. Ou trabalhar com best-seller, que seja, sabe? Existe também. Eu tive uma disciplina na faculdade que falava sobre isso. A questão do por que o best-seller não é considerado literatura, porque ele é considerado cultura de massa, e aí ele não entra no âmbito literário, mas é o que o aluno consome, é o que o aluno tem. Então, eu acho que seria muito mais interessante a gente partir do aluno para chegar nele de novo do que, de fato, tentar levar alguma coisa. Porque você vê, você falou do Harry Potter como sendo algo que te trouxe para o mundo dos livros. E eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Mas eu acredito que nós todos, quando decidimos seguir essa carreira de ser professor, uma das coisas que nos levou a isso é olhar outros fazendo e outros nos encantaram. E de repente pensamos, poxa, também quero estar nessa posição. Eu não sei se você concorda comigo, você, por favor, se discordar pode dar na minha cara. Mas eu acredito que a gente dificilmente se encanta com algo que seja totalmente inacessível. A gente se encanta com coisas que de repente nos tocam, de alguma forma nos tocam. E eu vejo que para conseguir chegar no aluno, eu falo de política. Se você acha que falar de literatura é difícil, vem falar de política. Porque aí, além de tudo, o cara tem toda uma noção completamente torta do que é política. Né? Ele acha que política é a opinião do vô dele. Então aí já embola mais o meio de campo. Eu sempre me neguei a fazer coisas como, por exemplo, me vestir de uma forma que me coloque muito distante do aluno. Por mais que em determinados momentos isso comece a acontecer, porque eu estou ficando velho, né? E a idade chega, vai chegar, não tem jeito. Mas eu vou dar aula de bermuda, você tem muito mais tatuagem que eu, mas eu tenho tatuagem. E eu não tenho tatuagem pro meu aluno, eu tenho tatuagem porque eu gosto de ter tatuagem. Eu faço só tatuagem que quer dizer algo a mim. Se vai dizer para você é outro problema, mas ela tem que dizer algo a mim. Mas o aluno, quando ele me vê acessível, ele me vê falando de coisas e tendo posturas que estão próximas. Talvez de forma intuitiva você também faça isso.
Você também está próximo do aluno. Você já parou para pensar o quanto uma menina de 14 anos pira na hora que ela vê você subir no tablado cheio de tatuagem e falar um monte de coisa legal? Você parou para pensar o quanto você entra na alma daquela pessoa, o quanto você canaliza do ser dela, o quanto você vai marcá-la para o resto da vida dela. É um negócio muito forte. E particularmente eu acho que um dos grandes problemas que tem no ensino de qualquer disciplina é que nós ainda trazemos um resquício do século XIX de que o professor, a professora tem que ser um ser completamente distante do aluno. Você acredita que uma escola que eu trabalho, há pouco tempo, 2014 eu entrei nessa escola e todos os professores lá usavam jaleco. Jalecão, branco, pá, aquele negócio todo. Aí eu cheguei, primeiro dia de aula, tênis, bermuda, camiseta do Corinthians. Aí o pessoal, ô Carlão, você não vai pôr jaleco? Eu falei, eu não. Mas aqui todo mundo põe. Eu falei, mas minha mãe falou que eu não sou todo mundo. Não vou pôr, eu sou gordo, sumo pra caramba. Com uma blusa, imagina duas. Eu vou morrer, não tem jeito. Eu acredito, e eu queria que você falasse, até pra já encerrar que eu tô falando demais, né? Mas que você falasse sobre isso, como que você se enxerga, você, sua pessoa, não a literatura, a língua portuguesa, o sistema educacional brasileiro ou o colégio que te paga. Como que você enxerga impactando a vida dessas crianças? Porque eu tenho certeza que impacta. Eu espero que positivamente. De repente, todo mundo tatua, né? Expulso de casa, rebelde sem causa, que a professora é tatuada, imagina. Olha, eu não tenho muito costume de pensar em mim mesma dessa forma. Eu acho que por questões de insegurança mesmo, certo? Então, por exemplo, eu vivia falando disso com uma amiga minha que fez mestrado junto comigo, que a gente terminou o mestrado, defendeu o mestrado, teve bolsa no mestrado, mas assim, se você falar de mim como uma pessoa especialista em literatura, eu dou um passo pra trás, tipo, opa, pera, não, peraí, não é assim, né? Então, eu tenho uma tendência que eu considero que em muitos dos casos é um defeito, de não me botar no papel que eu de fato ocupo, sabe? Em relação à escola, eu fico um pouco assim também. Teve uma ocasião de uma menina que ela foi fazer uma prova de outra disciplina. E eu entrava logo em seguida na sala, assim. E aí essa menina levantou, foi lá na frente, ela começou a chorar. Ela chorava, ela se jogou em cima de mim, chorava. Eu falei, caramba, né, cara? E fiquei, né, acudi a menina e tal. Aí ela me quebrou as pernas porque ela virou e falou, eu tava esperando você chegar. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu só ia conseguir chorar quando você chegasse. E eu precisava chorar, eu precisava de você e não sei o quê. Aí eu falei, caramba, eu tenho uma responsabilidade fora do normal com essas crianças. Mas assim, totalmente fora do normal. E aí me deu uma quebrada de perna que eu falei, mano... Como que eu me enxergo nesse sentido? Eu acho que eu tento muito ser para eles uma figura que eles consigam de fato enxergar como algo possível, sabe? Você pode sim fazer uma graduação, um mestrado e estudar várias línguas diferentes e ter um monte de tatuagem, ser um bom profissional. Você pode ocupar esse papel, você pode trabalhar no que você quer, você pode escolher uma carreira quando você tem 14 anos e seguir ela até você ter 28. Você ir dali pra frente, né? Aqui eu tenho 28. Mas você consegue, sabe? Eu tento me enxergar dessa forma, como uma forma deles verem que dá sim, dá. Tipo, eu cresci lendo livro, eu queria trabalhar com livro. Pô, dá, ó, tô trabalhando com livro. Eu queria ter tatuagem, mas isso é impeditivo? Não, ó, dá pra fazer. Dá, é uma questão do quanto você tá aberta, por exemplo, a lidar com crítica. Eu já fui mandada embora de emprego por conta das tatuagens, né? Mas eu faço questão, porque eu gosto de defender a arte, então eu faço questão. Elas são em lugares muito visíveis, eu não faço questão nenhuma de esconder minhas tatuagens, ou de esconder meus gostos. Os alunos batem o olho em mim, o tanto de coisa de Homem-Aranha que eu ganho,
É fora do normal, assim. O tanto de merchandise que a Oni sabe de perto. O tanto de merchan de Homem-Aranha que eu tenho. Eu divulgo meus gostos, assim. E eu acho que eles enxergam essa ponte mais próxima. De que, tipo, pô, dá pra fazer também, né? Eu gosto de tal coisa, eu posso trabalhar com tal coisa se eu quiser. Eu posso ser ator de musical. Tem o caso de um aluno que tá no segundo ensino médio, que ele resolveu ser ator de musical porque a gente batia o maior papo. Então eu sinto isso, que eu consigo ser um exemplo de que dá pra você fazer o que você quer. Eu não sei se isso é muito arrogante da minha parte de dizer, mas eu tento me enxergar dessa forma. Então eu tento ao máximo fazer meu trabalho da melhor maneira possível, pra que eles vejam que, pô, é legal, dá pra ir nessa que é firmeza, vai dar certo. Sei lá, eu tento pensar dessa forma. Auto-reflexão. Não, mas tá legal pra caramba. Eu vou sair com uma crise existencial. Não. Ô, Gra, eu passei por uma experiência no ensino médio que foi uma coisa muito louca, assim. Eu tava assistindo uma aula de Oriente Médio. Aí o professor falou assim, olha, tem um livro chamado O Caçador de Pipas. Sabe esse livro? E ele falou, pra você entender parte do que é a violência que acontece no Oriente Médio, esse livro é o livro. E estava perto do meu aniversário, e aí eu ganhei de presente um vale-livro da Livraria Cultura, que inclusive está fechando as livrarias, né? Não sei se você percebeu em Marília mesmo, acho que só tem uma, né? Que fica ali no mercado, inclusive. Sim. E aí eu peguei esse vale, fui na livraria, eu lembro até hoje, era um vale de R$50. Deu para comprar O Caçador de Pipas e Capitães da Areia. Aquele livro meio edição de bolso ainda. E aí eu comecei a ler esses livros, e eu devia ter de, sei lá, 16 para 17 anos, e virou uma chave em mim, porque eu percebia que eu estava conseguindo aliar aprendizado, dava para aprender coisas ali, e era gostoso, tava bom de ler o negócio. Só que talvez aquilo refletisse um momento da minha vida que deu esse start. E aí, dando aula para pré-vestibular, hoje eu sempre falo, gente, para vocês melhorarem a sua capacidade de escrever, você tem que ler. Por quê? Aconteceu comigo. Eu comecei a escrever melhor, não que eu escrevo, eu não sou porra nenhuma, mas eu vi que melhorou um pouquinho quando eu comecei a ler mais. E aí eu reparei uma coisa que eu fazia, e eu ouvi até um escritor comentar sobre isso, que à medida que você vai lendo, antes de você criar o seu estilo, você começa a imitar o estilo dos outros. Certo? Por exemplo, Carlão escreve, muito embora não tenha enrolado o Brasil para publicar esse negócio, tem um monte de coisa escrita. É parecido com o Leminski. Tenta, né? Passa perto. Mas assim, quem já leu um e outro fala, existe uma correlação. E aí, eu sempre falando isso, gente, vocês têm que ler, mas ler o quê? Lê a porra que você quiser, mas lê alguma coisa, vai melhorar a sua cabeça, vai melhorar, né? Aí um dia voltamos nas férias, o mineiro falou assim, Taone, 17 anos, eu li pela primeira vez um livro completo. E, nossa, mas me mudou muito, assim, você tinha razão, eu li um livro completo. Ó o Carlos. Falei, que livro você leu? Aí ele falou, O Doce Veneno do Escorpião. Falei, que livro é esse? É a biografia da Bruna Surfistinha. Completo. Eu falei, você aprendeu as coisas novas? Nossa senhora! Eu tô voando! Tô com o repertório em dia. Mas assim, é a situação cômica, folclórica, mas despertou pro moleque um negócio, que o livro pode ser legal. Vários, não é só o Gil Vicente, não é só o Camões. Tem livro sendo produzido agora sobre coisa. E aí, o que eu queria te perguntar? Vai correlacionar a Bruna Surfistinha com Bocage. E tem tudo a ver. 500 séculos. É repertório sociocultural pra dissertação do Enem. Mas pensa bem, Bruna Surfistinha é tipo um Bocage 5 séculos depois. Quer dizer que daqui 5 séculos ela vai cair no Unicamp. Exatamente. Cara, aí o que eu quero falar pra você?
Se eu tivesse dado Camilo Castelo Branco pra ele ler, não ia ter dado esse ia clique. ser um porre. Não ia ter acontecido isso. Claro. Gil Vicente, não ia. Essa de Queiroz, agora o doce veneno do escorpião Deu bom. deu um legalize no menino. Se você hoje pudesse montar um set list de livros do seu jeito, para despertar numa turma relapsa a vontade de ler alguma coisa, o que você poria lá? Que tipo assim, que pro jovem fala, putz, isso talvez mude a perspectiva dele com o livro. Esse que é o negócio. Romance policial. Entendi. Tipo, Agatha Christie. Sherlock Holmes, eu acho. Porque o policial, pela construção de enredo, ele acaba sendo um negócio que te engancha, mesmo que a história seja ruim. Porque tem história policial que é ruim mesmo. Uns mistérios sem pé na cabeça, um negócio que assim, Scooby-Doo é melhor, sabe? Uhum. Mas o que o negócio policial tem? Ele te prende porque você quer saber, né? E Quem matou, né? Quem fez não sei o que. Eu acho que é infalível. É a alma da fofoca. Sim. É isso, você quer saber, entendeu? Então eu iria no romance policial. Humberto Eco, ele... É Humberto Eco. É Humberto Eco. Ele tem um livro incrível que chama 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, que ele fala sobre o papel do leitor, do autor, enfim. E aí ele coloca o leitor como, na verdade, um co-criador do livro. Porque o leitor, a partir do momento que ele lê, ele traz um acervo inteiramente dele para dentro daquele livro, que leva para as possíveis interpretações. Porque como a linguagem é um organismo muito vivo, muito múltiplo, né, polissemântico, quando você lê, você traz tudo de você para dentro daquele livro, dali sai a sua interpretação. E aí o Humberto Eco colocava o leitor como um co-criador da obra. E eu acho que no romance policial isso fica muito mais facilitado, esse trajeto, porque eu acho que inclusive essa é uma das questões que fazem as pessoas se afastarem da literatura. Você tem que, para você ler legal, assim, gostar, se interessar e criar um hábito de leitura, é uma coisa muito ativa. Né? Você não pode ficar passivo diante do livro só. Senão você fica ali. Gasta energia. E você fica no mesmo parágrafo horas e não entende bosta nenhuma do que está escrito e fala, nossa, certo, fica voltando. Então tem que ser uma coisa muito ativa, você tem que se colocar no livro também, senão não dá certo. E o romance policial, ele instiga esse nosso instinto de querer saber a fofoca, e eu acho que facilita esse processo pra gente querer chegar ao final, querer acompanhar. Por exemplo, eu tive essa experiência esse ano, foi um negócio muito legal. Tem um capítulo pro 9º ano, que é de conto policial. Eu fui louca, né, assim, sedenta pra dar esse capítulo. E aí eu escolhi, ao invés de pedir pra eles lerem Sherlock Holmes, eu fui passar o primeiro episódio da série Sherlock, que é a minha série favorita. Só que Sherlock é uma série cujos tem 3 episódios por temporada, e cada episódio tem 1h30, é um filme. E os alunos geralmente reclamam de filme, porque eles são de uma geração mais imediatista, que está acostumada com episódios de 20 minutos, e acha que o filme é muito grande, é chato. O Sherlock, o negócio acabou, eles estavam tipo, não, como assim? Não tem mais? Vamos ver mais, a gente quer ver o próximo. Porque o romance policial, ele faz isso, ele puxa a gente pra dentro, a gente quer saber. Se for um thriller, em que a gente já sabe quem é o criminoso, a gente quer mesmo assim saber se vai pegar o cara, se não vai pegar o cara. É o caso do Prenda-me Se For Capaz, né? Que você gosta também, né? Sim. A gente sabe desde o início quem tava atrás de quem ali, mas a gente quer ver, pô, o moleque tem 16 anos, tá falsificando cheque, eu quero muito ver o que vai acontecer com ele, né? Então, se eu pudesse, eu começaria por aí. É o que eu recomendo pra todo mundo que não tem muito interesse em leitura, é romance policial. Qualquer que seja, desde assistir episódio de Scooby-Doo até ler Sherlock Holmes. É que o Sherlock, ele tem aquela questão da linguagem, né? O primeiro conto foi publicado em 1887, então já é uma linguagem muito diferente. O Edgar Allan Poe, que foi, né, o pai do conto policial, que todo mundo atribui ao Sherlock, né, o surgimento do conto policial, mas na verdade não foi o Arthur Conan Doyle, foi o Edgar Allan Poe. Mas aí já acho que está distante demais. Talvez o aluno não fosse gostar porque ele teria que passar pela barreira linguística, então talvez não desse muito certo. Mas eu iria no conto policial. Por exemplo, tem uma série de livros que popularizou muito recentemente, que virou uma série da Netflix, que chama Arsène Lupin. Sim. É conto policial também. Tem uma série de livros e o negócio é bacana demais.
E tem a série da Netflix, que também é bacana demais. Então, eu iria no conto policial, porque ele tem esse gancho de Maria Fifi mesmo, da gente querer saber o que vai acontecer. Nossa, Lupin é muito bom, né? Como que é o nome do ator mesmo? Esqueci. Do autor. Eu não lembro também. Eu não lembro. É um francês. Então, eu iria, se eu pudesse abrir, assim, abriria. Eu não vou ser boba de querer tacar a poesia no meio, porque a gente sabe que a poesia, ela tem, infelizmente, processo, essa restrição. Exato. Mas, por exemplo, se a gente trabalhasse com quanta letra de música é poema também, aí já daria uma ponte legal. Porque o aluno não tem esse conhecimento, ele acha que poesia é tudo que foi escrito de 1800 para trás. Né? Não se escreve poesia hoje. A letra do Racionais não é poesia, imagina. E tem um livro agora, né? Do Sobrevivendo no Inferno. Tem. E é engraçado, né? Porque mesmo no curso de letras, a galera foge correndo da poesia. E é a minha área de estudo, né? O meu mestrado é em teoria da poesia. E nós éramos um grupo de pesquisa só na Unesp toda, com pouquíssimas pessoas que tinham interesse em estudar poesia mesmo, que a poesia é um negócio que assusta. Porque a gente... Aí eu tenho minhas teorias, né? Eu posso estar redondamente enganada em relação a isso. Mas a gente não é ensinado a ler poesia do jeito que deveria ser. Porque você não pode ler poesia do mesmo jeito que você lê prosa. A construção é totalmente diferente, né? Ela é aberta, a poesia, ela é muito, muito enxugada nos termos, muito econômica nos seus termos. Então você tem que ir ali compreendendo que na verdade é um recorte de imagens, como se fosse um mosaico, e você que tem que costurar e compreender todas as múltiplas possibilidades que tem ali. Não é uma coisa linear, sequencial, igual Harry Potter, por exemplo. É outro ritmo, né? Daí a galera foge correndo da poesia. Você tem que viajar na maionese pra entender poesia. Na verdade, não. Você só tem que ler ela de um outro modo. Se você for ler procurando respostas rápidas, imediatas, como na prosa, a Harry acordou, o que será que ele fez? Foi pra aula, depois ele fez isso, depois voltou pra casa. E a poesia não faz isso. Ela tem uma outra abordagem. Mas daí, talvez, se eu pudesse na minha setlist colocar, eu colocaria, mas eu colocaria letra de música, não os poemas clássicos. Por mais que eu ame de coração, né? Eu estudo simbolismo, né, na minha pesquisa. Mas eu sei que não seria o ideal. Então, letra de música. Com certeza, letra de música. E é um negócio mais tranquilo de trabalhar, porque não é extenso, e o aluno nosso hoje, ele não tem paciência para nada que seja muito grande. Então, a letra de música é um negócio legal, cabe em uma página, então você consegue trabalhar grandão em cima de pouco, né, material assim, de leitura. E tem muita letra que nem parece muito a forma canção, né? Tipo, Eduardo e Mônica não tem refrão. Daria mó samba mesmo, né? Então, dá bom. Música é um negócio massa. Mário de Andrade defendia muito o papel da música, da literatura. Porque Mário era músico, né? Era um baita do músico. E aí ele tem textos e textos que ele falava sobre o papel da música na construção da literatura e da musicalidade da literatura. Então, eu iria na música também. Então, romance policial, música. Peça de teatro é um negócio ok de ler também, mais fácil, né? Porque majoritariamente diálogos. Então, eu botaria o Auto da Compadecida no topo da lista, assim, que eu adoro o Auto da Compadecida. Eu acho. E quadrinho, né? Quadrinho é um negócio que chega muito na galera, é gostoso de ler e... Pô, tem quadrinho de tudo quanto é coisa, né? De tudo quanto é gênero. Se for pra área dos japoneses, então tem mais 1 milhão de coisas. Então, dificilmente não vai ter nada ali que não agrade ninguém, né? Tem como agradar todo mundo, de alguma forma, algum subgênero ali. Então, quadrinho também é uma linguagem massa. Dá pra falar muito da questão do visual, né? Ele não é inteiramente verbal, então dá pra trabalhar essa questão também. Também eu acho que é um negócio legal. Eu montei uma vez, deu bom, uma proposta de redação pra galera que era pra falar sobre elitismo na arte. E aí eu coloquei de texto de apoio pra eles um quadrinho do Homem-Aranha que era do Miles Morales, que ele vai... um painelzinho, assim, uma coisa boba. Ele vai pra balançar de prédio em prédio lá nas teias por Nova York, e ele tá passando por um bar que tem um menininho que tá chorando. Aí ele vai conversar com o menino, e aí o menino, ele é um menino negro que tava sofrendo bullying, porque ele tava com roupas um pouco fora da construção de gênero,
Ali não era esperado para um menino estar usando aquelas roupas, e ele que fez as próprias roupas. E aí o Miles Morales pega e resolve acompanhar o menino, sem o menino perceber, e ele vai escoltando o menino assim pelo muro da escola, passa pelo ginásio da escola, e aí começa a grudar um monte de criança assim nas paredes, quase pula da escola as crianças, porque o Homem-Aranha tá ali, né? E aí ele vai acompanhando o menino conversando, falando, você faz suas próprias roupas? Nossa, isso é muito legal, eu costurei meu uniforme também. E eles vão batendo papo, e nisso ele vai tentando, sem o menino perceber, mostrar pros outros, né, que ele estava sendo protegido pelo Homem-Aranha, que era legal, que ele era amigo do Homem-Aranha. Aí ele leva o moleque pra balançar de prédio em prédio, segue o menino no Instagram, tudo mais. Aí eu peguei esse painelzinho aí e lancei na sala. Falei, e aí, o que vocês acham? Esse painel de quadrinhos às vezes fala muito mais para esse aluno sobre representatividade, do que ler, por exemplo, o livro inteiro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, que é um baita de um livraço, mas às vezes esse painelzinho sozinho dessa história faria o mesmo trabalho que demoraria meses para fazer com Memórias Póstumas, sabe? Então, Sim. Jogaria o quadrinho na roda também, principalmente por conta do quanto a Marvel tá crescendo aí com o cinema, né, tudo mais. Então, também tacaria quadrinho na minha setlist. Eu falo demais, desculpa. A ideia é essa. É um lugar pra falar. Nossa. Tá no lugar certo. Que erro vocês cometeram, gente. Não, tá ótimo. Brasil, pra gente caminhar pro desenrolo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto que para você é importante expressar a arte na sua pele. Tatuagem é uma coisa que por muitos ainda não é bem vista, mas hoje nós estamos em uma situação já bastante privilegiada. Eu não acredito que um professor, uma professora com várias tatuagens teria uma vida fácil há 20 anos, que não é muito distante. Então agora eu acho que nós estamos num momento um pouco mais tranquilo ou menos complicado. Então eu queria que você falasse um pouco do quanto você gosta disso, o que isso representa para você, esse tipo de expressão de arte. Que aqui nós estamos entre tatuados, né? Sim. Olha, eu sempre gostei de desenhar, né? Na verdade, arte, em todos os seus âmbitos, já tentei transitar por todos. Então, o máximo de contato que eu conseguir ter com arte, eu quero. Então, eu gosto de desenhar. Não desenho bem, mas eu gosto de desenhar. Eu já tentei tocar violino, eu faço balé, eu já faço aula de canto. Então, tudo que eu puder fazer que é artístico, pra mim, é essencial, assim. Mas a tatuagem, ela veio inicialmente por uma questão de autoestima, na real, assim. Eu cresci fazendo balé, e o balé, ele, embora seja uma arte muito linda, que tem todo o meu coração, é uma arte extremamente elitista e cria-se ali um ambiente tóxico, complicado. Eu já tive anorexia, eu já fui internada por conta do balé, então tem todas essas circunstâncias. Eu vou chegar na tatuagem. E aí, o que acontece? Eu tinha uma insegurança absurda com o braço. Que o braço, nossa, meu braço é feio, não dá. E aí eu resolvi que eu ia botar, falei, como que eu vou fazer pra eu gostar mais do meu corpo, gostar mais dos braços, da perna, como que eu vou fazer pra eu gostar mais de mim mesmo, né? Falei, gosto de arte, vou botar arte no meu corpo. Assim não vai ter como não gostar, né? Não vai ter como ficar descontente, enfim. E aí, daí, eu resolvi fazer essa daqui, do corvão. Eu já tinha feito as pitinhas, né? Mas eu falei, vou botar o corvão aqui, em homenagem de Edgar Allan Poe, né, tudo mais. Então, fiz. E aí o negócio vicia, né? Você faz uma, você quer fazer 1000. E daí fui botando, assim, uma atrás da outra. Todas elas têm algum significado especial, principalmente as desse braço aqui. Eu falo que esse aqui é meu braço do trabalho, porque ele tem tudo que eu já trabalhei na minha vida, assim, na minha relação com a literatura. Então, por exemplo, tem um Ankzinho aqui do Vampiro à Máscara,
porque eu trabalhava com o tema do vampirismo na poesia. O Corvo, em homenagem a Edgar Allan Poe, que foi o divisor de águas para a entrada do simbolismo, que é o movimento que eu pesquiso. Aqui, escondida, tem uma noiva morta, uma caveirona, que eu trabalhei especificamente com o tema das noivas que voltam do túmulo na poesia. Então, tudo que para mim, de certa forma, era especial, eu fui botando aqui. Aqui do outro lado, já são mais gostos pessoais mesmo, videogame, anime. Essa daqui eu praticamente ganhei, na verdade, mas ela é um quadro do Afonso Mucha, que é um pintor da época que eu pesquiso, enfim, banda. Eu tenho mais outras espalhadas aí, mas inicialmente a ideia era, eu quero me sentir melhor comigo mesma, eu gosto de arte, então eu vou botar arte no meu corpo inteiro, assim. E aí o negócio foi crescendo, eu passei a ter uma admiração muito profunda, porque como as tatuagens são muito grandes, eu acabei batendo muito papo com os tatuadores, eu fiz quase todas no mesmo estúdio, que é o Michi. E aí eu acabei ganhando um respeito, uma admiração muito profunda pelo trabalho do tatuador. A gente falava muito sobre a tatuagem para cobrir cicatriz, a tatuagem como uma forma de ressignificar a pessoa para ela mesma, né? E aí para mim a tatu ela tem esse peso muito significativo de que a gente tem que se sentir bem no nosso corpo, né? Não é possível você olhar pra você mesmo e não se sentir bem. E a tatuagem, ela te dá essa possibilidade de você carregar pra sempre um negócio que você gosta, que você olha e você fica feliz quando você vê. Então ela tem um papel muito importante mesmo. Além de, o nível do trampo dos caras, de marcar a pele das pessoas, fazer um negócio que tem esse papel, que tem esse peso. Eu admiro muito o trabalho da tatuagem. E aí eu fui fazendo 1 milhão, fiquei amiga, bati um olho num flash, quero. E fui fazendo um monte. Eu sei que existe essa questão. Por exemplo, teve uma ocasião, eu trabalhava num colégio evangélico. E aí eu dava aula de inglês, eram crianças pequenas. A mãe de um aluno me viu chegando e eu tinha vindo da Unesp. Eu estava fazendo disciplina da pós-graduação. E aí eu vim da Unesp, foi um choque pra mim, porque querendo ou não, a Unesp ela cria pra nós uma bolha de aceitação, de reconhecimento, então você acha que tá tudo certo, né? E eu sempre tive um visual mais fechado, mais puxado pra esses tons mais escuros, eu trabalhava com literatura gótica, então eu era gótica da facul, e tava tudo muito bem, ninguém nem questionava essas questões. Aí eu fui trabalhar nesse emprego aí enquanto eu fazia mestrado. A mãe do menino me viu saindo do carro e indo sem o uniforme do colégio, porque eu ia colocar o uniforme lá dentro. E aí, por coincidência, tava com uma blusa de alça, então mostrava toda a noiva inteirinha, né? E ela uma caveira, né? Todo esse imaginário em torno. A mãe entrou ela fez um escândalo, assim, porque falou que eu era possuída pelo capeta, que eu tinha demônio no corpo, juro por Deus, que eu tava levando o filho dela pro mau caminho. Pô, que isso? Porque dentro da tatuagem, porque na tinta da tatuagem tem os pecados. E aí os pecados, eles entram na pele e você tá pra sempre impuro, e não sei o quê, porque o corpo, ele é a tela de Deus, e nossa! E fez um escândalo. E aí eu fui mandada embora. Eu fui convidada a me retirar. Então, eu sei que acontece, né? Eu fui vítima disso já. Mas eu também acho que, diante do cenário que a gente tá bem mais tranquilo. Porque eu me lembro que na minha época de aluna, por exemplo, se tinha professor tatuado, era um ou outro, tatuagens pequenas, escondidas. Raramente. Eu nunca vi um professor com tanta tatuagem quanto eu quando eu era aluna, por exemplo. Eu acho que o fato de ser uma mulher muito tatuada também é uma outra questão. Porque a tatuagem não é associada ao feminino, geralmente. E quando é um tipo específico de tatuagem que coincide com o meu tipo de tatuagem, flor, né, algo mais delicado. Mas ainda assim, uma baita caveirona no braço não é uma coisa muito associada ao feminino. Então eu também acho que existe essa questão, mas eu entendo isso. Numa disciplina que eu dei uma vez, do itinerário de linguagens, a gente falava sobre construção de identidade pessoal, né? Mas eu falei para os alunos, eu dei a cara a tapa, eu queria, né? Porque se eu não quisesse que as pessoas vissem, identificassem essas tatuagens como parte de mim, eu teria escondido elas, não teria feito no braço, que é de todo mundo ver. Não tem como cobrir minhas tatuagens todas, né? Então eu realmente dei minha cara a tapa para mostrar que essa parte de mim, a parte de quem eu sou, eu tenho um amor absurdo por elas.
Então, mas eu entendo que é uma aposta que eu faço diariamente. Pode ser que uma hora ou outra eu dê de cara com alguém que vai reclamar horrores, eu tenho que estar disposta a ouvir isso também, contornar, né? Também não dá pra viver em Nárnia, né? Achar que tá tudo ótimo, que vai ser igual na Unesp, em que todo mundo vai achar maravilhoso, vai achar lindo. Eu tenho essa consciência. Por sorte não aconteceu muitas vezes, de modo geral a galera curte, acha massa. Eu acho que o conjunto do estilo também ajuda, que é uma coisa que eu acho que é um pouco harmônica, né? A roupa preta, cabelo preto, all-star. A tatuagem meio que encaixa no conjunto, né? É esperado, vai, plausível, mas eu acho que é uma... Eu arrisco, assim, eu jogo os dados todo dia. Pode ser que uma hora, sei lá, um pai de aluno encane, né? Eu sei que é uma realidade, pode acontecer. Mas também eu sei argumentar em torno, né? Então... Legal, muito Sim. bom. Ô Gra, pra gente finalizar, quando a gente traz convidado ou convidada, a gente pede, se você quiser, para você deixar uma mensagem. Alguma coisa aí da sua veneta, alguma coisa que você quer falar e nunca pôde dizer, um verso, uma prosa, qualquer coisa, porque a maioria das pessoas tem uma mensagem legal para passar. Sim. E dar o espaço para que essa mensagem seja passada, eu acho que é um bom negócio. Então, se você quiser, fala para nós, fala com as câmeras, uma coisa que você acha importante dizer. Vixe. Como dizia o Clodovil, fale com a lente da verdade. Olha, vida longa e... Não, tô brincando. Não é isso, pelo amor de Deus. Como professora de literatura, se eu pudesse, eu acho que eu sugeriria as pessoas refletirem o papel da linguagem. Os espaços que ela ocupa, os espaços que nós ocupamos quando fazemos uso dela, e o quanto a linguagem ela é uma ferramenta capaz de mover mundos. A linguagem ela cria e ela também ameniza guerras, ela salva as pessoas diariamente. Então é uma responsabilidade muito absurda a gente fazer uso da linguagem. Entendi. Então, se eu pudesse sugerir qualquer coisa, é isso, ter consciência ativa de que quando a gente faz uso da linguagem, existe uma responsabilidade muito grande, assim como existe um prazer muito grande também. É muito maravilhoso a gente poder se comunicar e pensar que várias junçõezinhas tão pequenininhas de sons soltos podem fazer tanta coisa quanto a linguagem faz. Então, é isso, ter carinho aí pela linguagem, pensar nela com carinho quando a gente faz uso dela. Muito bom. Bom demais, bom demais. Sensacional. Muito obrigado pelo seu Eu que tempo, agradeço. pelo seu carinho. A gente se sente honrado de ter te recebido Foi muito aqui. Eu que Bom agradeço, demais. gente, foi incrível. Admiração Isso. demais por vocês. E em breve a gente volta, né? Porque eu acho que tem muita coisa ainda pra falar. Né? Acho que dá pra gente bater vários papos aí. Muito Certo. obrigada, gente, vocês são incríveis, obrigada mesmo. Que isso. Obrigado a gente. Galera, muito obrigado pela atenção. Até o próximo. Beijo. Falou. Tchau.